Olá, meus amigos, um bom dia a todos e espero que se encontrem bem. Estamos aqui novamente na Quinta dos Sobreiros para fazer mais um vídeo para vós. Estamos a estudar neste momento o capítulo 6 do livro de Daniel e iniciamos no último vídeo o estudo daquilo que iria acontecer com Daniel, por Daniel ser obediente e ser firme na sua fé e nas suas convicções perante o Deus que servia, o Deus verdadeiro. Reparamos que foi criada nos inimigos de Daniel, aqueles que tinham a intenção de lhe fazer mal, um sentimento de inveja. Verificamos também como essa inveja corrói os corações e destrói o homem. Vimos alguns exemplos bíblicos e hoje vamos então verificar aquilo que estes inimigos, os outros governantes sátrapas das 120 províncias que governavam o reino da Medo-Pérsia, o reino de Dario, do Medo, aquilo que eles tramaram de forma, a armadilha que eles fizeram de forma a que Daniel tivesse uma punição que, de acordo com a história, com os escritos da história, não existia e não está descrito em mais nenhum lugar, como era atirar alguém na cova dos leões por algum delito que tivesse feito. Pois bem, vamos então verificar nas nossas Bíblias aquilo que eles arquitetaram e como é que isso provocou de certa forma no rei um sentimento de exaltação, de forma que ele também foi enganado com esta sugestão. Vamos verificar então no capítulo 6 de Daniel. E ficamos no último dia, no versículo 6, que dizia o seguinte: Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governantes, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça-o firme e o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Verifiquem. Eles então apelaram a que o rei fizesse um decreto dos medos e dos persas não podia ser mudado de forma alguma. Nós vimos também no livro de Esther, por exemplo, esta situação, que quando alguma coisa era decretada e selada com o selo do rei da Medo e da Pérsia, daquele que governava, não podia ser de forma alguma revogado. E desta forma também este escrito, este decreto que eles estavam a incentivar o rei Dario para fazer, também era uma coisa que não podia ser revogada, ou seja, que uma vez escrito, era escrito para sempre. Na altura de Esther também verificámos isso, saiu uma lei para se matarem os judeus, um dos inimigos do povo judeu incentivou para que essa lei fosse também decretada, de forma que aqui também, depois da lei estar aplicada, não podia mais ser revogada. E o rei exaltou-se e no seu orgulho, porque seria o único a ser adorado, não percebeu a armadilha que estes homens estavam a fazer. Apesar de Dario já ter conhecido através de Daniel o seu Deus, porque Daniel certamente lhe explicou e o seu comportamento demonstrava que ele servia um Deus que não eram os deuses deste mundo, Dario não entendeu e apenas no seu orgulho apenas viu que esse decreto seria para o exaltar a ele. E entendeu que seria bom até para que os governantes fossem fiéis a eles e que não houvesse nenhuma, digamos que nenhuma revolução contra ele. Desta forma ele então assinou o decreto. Nós vamos ver no vídeo seguinte, no vídeo que vamos fazer amanhã, como é que Daniel se comportou após saber
deste decreto. Após Daniel saber que este decreto tinha sido expedido, vamos verificar se Daniel mudou alguma coisa no seu comportamento, que era fazer a sua oração 3 vezes ao dia virado para Jerusalém, no seu quarto, com a porta aberta. Este era o costume de Daniel e estes governantes sabiam perfeitamente que este era o seu costume. Mesmo porque eles verificaram tudo aquilo que podiam achar em Daniel, de forma a que o pudessem tramar perante o rei, mas não conseguiram achar nenhum delito ou nenhuma falta neste homem, de forma que eles entenderam que a única coisa que poderiam fazer contra ele seria certamente alguma coisa que estivesse relacionado com a adoração do seu Deus. Eles sabiam que quando estivesse em causa a adoração do seu Deus, ele ia deixar de alguma forma que os decretos do homem não se sobrepusessem àquilo que ele já fazia perante o seu Deus. Que nós possamos também aprender com isto e a cada dia possamos entender que nós devemos sim obedecer às leis dos homens, às leis civis, desde que elas não estejam em desacordo com aquilo que diz a lei de Deus. Que nós possamos ser firmes também nesta convicção, para que um dia também, como nos diz no livro de Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, nós possamos também estar escritos nos livros do céu como os heróis da fé dos tempos de agora, e que possamos também estar ao lado de Jesus. E é esse o meu desejo para todos vós. Um bom dia.